Olá pessoal, muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre dislipidemias ou doenças do metabolismo das gorduras. Então o nosso corpo ele precisa de gorduras. As gorduras são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Elas servem para dar estrutura para as células, elas fazem parte das membranas celulares, elas servem para a construção de hormônios esteroides. Então, por que chama hormônio esteroide? Porque é o éster de colesterol. Por isso que chama hormônios esteroides. Aí eu falo testosterona, estradiol, progesterol, DEA, S-DEA, androstenediona e um monte de outros hormônios, ok? Além disso, o colesterol, o triglicerídeo, as lipoproteínas, elas têm uma função muito importante, que é o armazenamento e o transporte de energia. E elas têm uma função muito importante no reparo. E é por isso que quando a gente tem uma inflamação crônica nas nossas artérias, vai ter o depósito de colesterol, porque o corpo ele tenta reparar. Então o colesterol ele não aparece do nada nas minhas artérias e vai se acumulando até fechar e dar um infarto ou um AVC. Isso não acontece. Isso só vai acontecer se eu tiver uma inflamação nessas artérias. E um outro grande problema das dislipidemias, que pouca gente fala, é a pancreatite. Então muitos pacientes apresentam pancreatite. Muita gente morre por pancreatite associada a triglicerídeo alto. Então o álcool aumenta muito o triglicerídeo, o álcool também agride o pâncreas e o aumento de triglicerídeo, principalmente quando estiver acima de 400, 500 e quanto mais alto, maior o risco de uma pancreatite aguda por triglicerídeo. Então esses são os dois problemas maiores, a doença arterial coronariana, a doença ateroesclerótica, principalmente das carótidas e dos vasos cerebrais, que vão dar o AVC e o infarto, e a pancreatite por aumento de triglicerídeo. Então, quem que precisa dosar colesterol e triglicerídeo? Todas as crianças entre 9 e 11 anos de idade, triagem universal. E depois vai fazer um novo exame por volta dos 17 anos. Então, todas as crianças com 9 a 11 anos, depois com 17 anos e depois a critério médico, identificando um problema, principalmente pessoas que têm história de infarto e AVC na família. Como que eu vou tratar o colesterol e o triglicerídeo? Eu vou tratar de 3 formas, tá? A primeira coisa que eu preciso fazer para tratar é perguntar, isso está vindo de onde? Por que eu tenho esse aumento de colesterol e triglicerídeo? Ou só de colesterol, ou só de triglicerídeo, ou dos dois. Então eu preciso fazer um diagnóstico. Então a primeira causa, que não é a mais comum, a gente chama de dislipidemia primária, onde eu tenho uma alteração genética que vai fazer com que o meu colesterol aumente. Geralmente é um problema genético e essas famílias têm doença num estágio muito precoce da vida, tem pessoas com 20 anos com infarto, às vezes adolescentes e crianças infartam por conta disso. E as causas secundárias. Dentre as causas secundárias eu tenho doenças e tenho também medicamentos. Então eu vou falar não vou falar todos, eu vou falar dos principais medicamentos. Então anticoncepcional oral, aumenta triglicerídeo, aumenta colesterol total, diminui HDL. Terapia com corticoides, prednisona, prednisolona, todos esses corticoides usados de forma contínua, e eles são usados principalmente em pacientes com doenças autoimunes, eles alteram bastante o colesterol, causando um perfil de gorduras no sangue bem negativo. Então a ideia é usar esses medicamentos pelo menor tempo possível e todo mundo que está com uma doença autoimune, que tem necessidade de usar esse medicamento, precisa melhorar em outras situações para se livrar o mais rápido possível disso. Medicamentos para hipertensão arterial, principalmente os diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida e a clortalidona,
propranolol também aumenta. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou parar nenhum medicamento para pressão, ok? Não é esse o caminho, mas eu preciso usar a mínima dose possível. E num contexto de tratamento, vocês precisam se amar o suficiente para começar a reduzir os medicamentos e não entrar num processo de adoecimento onde eu vou tomando cada vez mais remédio. Então, por exemplo, uma pessoa que está com hipertensão e diabetes e que não consegue olhar para as coisas que precisam ser equilibradas e não se ama o suficiente para reverter esse processo, sabe o que vai acontecer? Ela vai tomando cada vez mais medicamentos. Então começa com diurético tiazídico, aí depois vai para o diurético tiazídico beta-bloqueador, e aí o colesterol aumenta, aí toma remédio para o colesterol. E aí começa o diabetes, aí toma um remédio para o diabetes, aí controla. Mas 1 ano, 2 anos depois, passa a precisar de 2 medicamentos. Tem profissionais que acreditam que isso faz parte da evolução da doença, mas não faz. Isso faz parte da pessoa que está doente não olhar para o que precisa ser equilibrado. Então precisa, o adulto que está com uma doença, ele precisa entender de uma vez por todas que a doença não é o problema vem antes da doença. E essa doença é uma mensagem para que essa pessoa equilibre a sua vida, ok? Outra causa importante de aumento de colesterol é o uso de esteroides anabolizantes, tá? Doses altas, doses fisiológicas, reposição hormonal, com testosterona, com estradiol, melhora o perfil lipídico. Agora, se eu estou usando em excesso para ficar fortão, ou para melhorar a minha energia, ou para qualquer outra situação, vai ter aumento de colesterol. Existem outros medicamentos para espinha, enfim, um monte de outros, mas esses são os principais, tá? Problemas secundários, a gente tem que falar do hipotireoidismo. A tireoide é uma glândula muito sensível, então muita gente está tratando colesterol alto e tem um TSH de 4, 4,5, não precisa tratar o colesterol, precisa tratar a tireoide. Vai tratar o colesterol, vai baixar o colesterol no sangue vai reduzir, só que o cansaço vai piorar, a insônia vai piorar, a cãibra vai piorar, a dor no músculo vai piorar. Então a tireoide ela desempenha um papel fundamental no turnover, no metabolismo do colesterol no fígado. E quando eu tenho um hipotireoidismo, o meu fígado não consegue captar esse colesterol antigo, renovar, então há um aumento importante do colesterol associado ao hipotireoidismo. E hoje a gente sabe que tem um hipotireoidismo problemático, que é um hipotireoidismo relacionado com o estilo ocidental, onde a minha glândula tireoide está cheia de metais pesados e um monte de problemas e neuroinflamação, então tem um TSH quase que normal, um T3 e um T4 baixos e uma hipotermia, principalmente do cérebro, que é vista através da temperatura do canto do olho. Então, tireoide aí é causa importantíssima de problemas com o colesterol, tá? A síndrome metabólica é o paciente que está com uma circunferência abdominal aumentada, ele tem pressão alta, tem triglicerídeo alto, HDL baixo e pré-diabetes ou diabetes. Então, o paciente com síndrome metabólica ele vai ter uma alteração das gorduras no sangue. E aí eu não vou atacar o colesterol, preciso reverter a síndrome metabólica, é muito mais inteligente. Então, em vez de eu ficar dando remédio para o colesterol e tratar o papel, eu preciso tratar a causa do problema, ok? Então, essas doenças, e tem um monte de outras doenças, mas eu vou falar das principais. E aí, dito isso, eu estou com colesterol alto. Então, eu tenho o tratamento ocidental, o tratamento ortodoxo e tenho o tratamento natural. Aí, tem muitas pessoas que atacam o tratamento ocidental, tá? E geralmente, quem ataca o tratamento ocidental veste a camisa da medicina integrativa. Eu vi a medicina integrativa crescer e evoluir. E eu falo, o médico integrativo que não consegue integrar as duas terapias, ele não faz medicina integrativa. Porque integrar é uma lei sistêmica, é uma lei da família, é uma lei da medicina, é uma lei do organismo. Por exemplo, uma célula cancerígena é uma célula que não pensa nos outros. Ela não aceita os outros e ela começa a querer tudo para ela.
Então, se existe um jogo de poder onde esse acha que é melhor que esse e esse acha que é melhor que esse, e um fica atacando e excluindo o outro, isso não é medicina integrativa, isso é polarização. Isso são pessoas doentes. Então, eu como um profissional, eu como um médico integrativo, eu também preciso integrar as terapias. Tanto a ocidental, quanto a oriental, quanto a natural, aí vocês chamem o que vocês quiserem. Então, o tratamento ocidental, basicamente, são as estatinas. Tem outros medicamentos, tá? Mas são as estatinas. Então, a estatina não é o pior remédio do mundo. Ela tem uma ação importante em reduzir infarto e AVC. Paciente que já teve infarto, paciente diabético de longa data, precisa usar a estatina sim, mas não precisa usar uma dose tão elevada e muito menos colocar o colesterol LDL em 70, porque vai haver um aumento de câncer. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a mínima dose de estatina, vou dar preferência para uma estatina de baixa potência, que é a mais barata, que é a simvastatina, e numa dose menor, e vou associar o tratamento natural, ou associar outros medicamentos, por exemplo, a ezetimiba, que é um outro medicamento sintético que age na absorção do colesterol. Então eu posso usar 5 mg de rosuvastatina com 10 mg de ezetimiba, ao invés de usar 40 mg de rosuvastatina, por exemplo, ou simvastatina 80 mg. Eu vou usar uma dose menor. Para quê? Para diminuir os efeitos colaterais. Quais são? Insônia, dor muscular, piora do cansaço e uma série de situações, aumento da incidência de câncer e uma série de situações relacionadas com a diminuição do colesterol, porque o colesterol é a matéria-prima. Ele faz parte, o colesterol seria como assim, os aminoácidos seriam os tijolos e o colesterol seria o cimento, falando de uma forma bem leiga. Tá? Então a ideia toda é essa, tratamento natural. Então tratamento natural junto com uma dosezinha pequenininha do tratamento ocidental é excelente. Então o que eu posso usar? O que tem aí de consistente que funciona, tá? Então tem uma planta que eu adoro chamada Crataegus, tá? Eu vou usar 50 mg de Crataegus junto com a vitamina C, tá? Tem um efeito muito bom em reduzir o colesterol. Existe um grupo de substâncias chamada fitoesteróis, que seria o equivalente do colesterol para gente nas plantas. E esses fitoesteróis fazem parte da estrutura celular e da arquitetura das plantas. E eu tenho, numa dieta bem saudável e equilibrada, mais ou menos 200 a 400 mg de fitoesteróis. Precisa de mais. Então, existe um medicamento à base de fitoesteróis chamado Colestra, que foi o primeiro, e um monte de outros, tá, que existem. Você pode procurar no Google, você vai achar N, ou senão você manipula um pool de fitoesteróis. E precisa de tomar 1000 mg 2 vezes ao dia. O que isso vai fazer? Ele vai competir com o colesterol nos meus intestinos e ele é absorvido e o colesterol é eliminado pelas fezes, tá? Então, esse medicamento é um medicamento muito interessante. Existe um tipo de arroz fermentado por um fungo, é um medicamento chamado Monalez, que também é muito bom, mas infelizmente não funciona bem sozinho. Precisa de associar. Mas se eu usar ele e usar uma dose mais baixa de estatina, eu tenho bem menos efeitos colaterais e eu tenho uma melhora do cansaço ao invés de uma piora. Então o objetivo não é só ficar tratando papel. Então tem muitos pacientes que pegam assim, tá cheio de problema, colesterol alto, glicose alta, e aí o médico ocidental, ele vai entrar com todo aquele tratamento, e aí os exames de sangue ficam lindos, tá? Tudo perfeito. Mas e o cansaço? E a vida? E a sexualidade? E o exercício? Não melhorou nada. Então precisa olhar também para o indivíduo. Eu não vou olhar para o exame de sangue, ok? Então fitoesteróis, Crataegus, existem várias plantas que têm uma ação na artéria, tá? E na veia, diminuindo a inflamação, tá? Então resveratrol, pomegranate,
tá? São substâncias e todos esses antioxidantes, aí a gente sempre fala dos que tem lá fora, né? Então, tintura de mulateiro, açaí, óleo de copaíba. Óleo de copaíba é fantástico para inflamação cardiovascular e para ajudar na diminuição das placas ateroscleróticas. Mas precisa usar pouco. Óleo essencial de copaíba. Tem gente que fala que não pode beber. Ai, eu não aguento mais isso. Daqui a pouco vai ter tanto óleo para beber quanto tem para aromaterapia, que é muito bom. Mas precisa usar pouquinho. Eu nunca uso mais do que 2 gotas. Começo sempre com 1, 2 gotas e mantenho. Tem que diluir na água. Se beber sozinho, ele é fortíssimo, vai dar problema. Então, o óleo de copaíba, eu sou muito fã, tá? Tem um medicamento que é derivado de uma vitamina que chama ácido nicotínico. Tem um nome comercial, ele é vendido em farmácias normais, chamado Acinic, tá? De 500 miligramas. Tem que começar com 500 e pode aumentar 1 grama, 1000 miligramas ou 1 grama é uma dose boa. Esse medicamento baixa colesterol, baixa triglicerídeo e ele pode ser usado junto com a estatina, tá? Então, o único que não pode ser usado junto com a estatina é o Monalez, tá? O Monalez a gente não usa junto com a estatina, porque ele é uma estatina natural. Os outros eu posso tudo associar. Maracujá diminui colesterol, berinjela diminui colesterol, alimentação plant-based, tá? Alimentação baseada em plantas, tá? Então eu posso fazer uma alimentação baseada em plantas de segunda a sexta e comer proteína animal sábado e domingo, flexitarianismo, tá? Não dá para baixar colesterol sem melhorar a massa muscular, sem fazer exercício, tá? Quem tá com esses problemas, colesterol alto, síndrome metabólica, precisa abrir o olho, ok? E começar a se amar o suficiente para começar a reverter essas doenças. Para terminar o vídeo, eu vou falar sobre a lipoproteína A, que é um tipo de colesterol ruim, que acima de 74 é um fator de risco independente para eu desenvolver doenças no meu coração, tá? Ela tem um componente forte genético e ela é problemática porque ela parece muito com o fibrinogênio, que é uma proteína que é responsável pela coagulação dos nossos vasos. Eu preciso falar sobre as apolipoproteínas, tá? Então, todos os meus pacientes dosam a lipoproteína A. Todos os meus pacientes dosam a ApoB e a ApoA. Então, a ApoB, ela é menor e mais heterogênica, e a ApoA, ela é melhor. Então, a relação ApoB e ApoA nunca deve ultrapassar 0,7, tá? Existe um tipo de colesterol LDL que a gente considera ruim. Só que o LDL não é ruim. Ele é uma gordura no sangue que serve para armazenar e dar disponibilidade de colesterol. Então o LDL é o responsável por carregar o colesterol no meu sangue. Meu cérebro precisa de colesterol, o LDL dá. Ah, minha suprarrenal quer produzir uma testosterona, meu LDL dá. Então o LDL não é o colesterol ruim. O ruim é o LDL pequeno, denso, oxidado, que junto com uma inflamação nas artérias vai dar placa de aterosclerose que vai crescer e vai entupir, ok? Então eu vou dosar minha ApoA, vou dosar minha ApoB, vou fazer minha relação ApoB e ApoA e vou fazer minha relação HDL e triglicerídeo. Se eu tiver uma relação HDL, então eu vou dividir o triglicerídeo pelo HDL, tá? Essa relação não pode passar de 2, tá? Se essa relação tiver abaixo de 2, é muito provável que eu não tenha o LDL oxidado. Se tiver acima de 2,5, certeza. Então tem muita gente que tem assim, ó, colesterol 190, normal, tá? Normal do colesterol hoje 190, tá? Daqui a pouco vai ser 70, né? Para dar remédio para todo mundo, né? Não, tá? Colesterol 230, tá? Tranquilo, precisa ficar nessa neura. Mas eu preciso aumentar o HDL e diminuir o triglicerídeo e diminuir o LDL. Então, se eu tenho colesterol de 230, mas tenho um HDL de 80, tenho um triglicerídeo de 70, esse paciente não vai infartar nunca. Agora eu tenho um paciente com colesterol de 190, normal, um HDL de 30, um triglicerídeo de 149, putz, esse paciente está muito mal. Vai dosar o LDL oxidado. Então, eu não preciso dosar o LDL oxidado, vou fazer essa relação, mas se eu puder dosar, eu doso.
Nos meus pacientes eu doso. Doso na saliva, doso no sangue, então eu só pedir LDL oxidado na saliva, faz. E aí eu vou ter o que eu preciso saber, ok? Existem outros marcadores, tá? Existe um marcador que é difícil de fazer, é caro, tá? Chama lipoproteinolipase, LPA, tá? LPA, ele é um marcador independente de desenvolvimento de aterosclerose. Então, assim, são vários os marcadores, não dá para ficar só no colesterol e no triglicerídeo, e fazer também a PCR. PCR ultrassensível, gama-GT, fibrinogênio, ácido úrico, insulina. Então, níveis de insulina normais, no máximo 10, o ideal 7, tá? 12 já tá ruim demais de manhã. E depois que eu como, ou depois que eu faço o teste, não pode aumentar mais do que 7 vezes. Então, por exemplo, se eu tenho uma insulina de 7, e aí depois da refeição tá 28, 7 vezes 4, 28, aumentou 7 vezes, eu tô saudável. Num paciente que está com síndrome metabólica, ele já acorda com insulina de 20, e aí ele come e vai para 200 de insulina, tá? Por isso que é tão difícil emagrecer. Então, se eu junto colesterol alto, síndrome metabólica, hipertensão arterial, pessoal, pelo amor de Deus, começa a se conectar com a vida, vão se amar o suficiente e se autopreservar. Para terminar, vídeo longo, mas eu não posso deixar de falar sobre a psicossomática desse tipo de doença, ok? Então, a parte emocional sempre é a raiz do problema, sempre, tá? Então, o que é uma doença aterosclerótica? O que é esse aumento de colesterol fazendo entupir as nossas artérias e diminuindo o fluxo de energia para os nossos tecidos? Então, todos nós devemos entender que existe um fluxo de amor saudável na nossa vida. E esse fluxo de amor saudável, ele vai do mais antigo para o mais novo. Então, os pais cuidam dos filhos, que cuidam dos filhos, que cuidam dos filhos. Se os filhos começam a cuidar dos pais, pode ter certeza que vai começar a ter problema com a aterosclerose, porque houve uma alteração no fluxo de amor. Em vez do amor estar indo para o mais novo, ele está voltando para o mais antigo. Então, famílias onde filho vira pai e mãe vira filho, por qualquer motivo, tá? Precisa abrir o olho, ok? Porque inverteu o fluxo de energia. Então, pode procurar todo paciente que está com doença aterosclerótica, se você for um bom profissional e souber fazer uma anamnese emocional, identificar os problemas, você vai descobrir. E também o fluxo de energia entre adultos. Numa relação entre adultos, principalmente entre marido e mulher, o fluxo de energia deve ser equilibrado. E muitas vezes, seja por uma coisa real ou por uma interpretação equivocada da vida, um acha que está fazendo mais do que o outro, tá? Então fica assim, ó, eu faço tudo e você não faz nada, tá? Eu trabalho e você não trabalha. Ou até mesmo coisas simples, por exemplo, eu dou um presente para minha esposa de 10 mil reais e ela me dá um presente de 10 reais. Isso vai gerar uma alteração no fluxo. Isso vai atrapalhar a vida do casal e também vai mexer com o meu metabolismo, fazendo com que eu produza mais colesterol, produza mais glicose e entre numa situação de luta ou fuga, com aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, que vai combinar com todas essas alterações laboratoriais, ok? Então, no relacionamento saudável, o dar e o receber está equilibrado. Então, por exemplo, por mais que eu possa, sei lá, dar um presente muito caro para alguém, eu preciso dar um presente que essa pessoa possa retribuir um dia, tá? E não ficar um jogo de poder, onde um acha que faz mais do que o outro e um critica o outro. Então, num casal, um valoriza o outro e os dois focados na vida. E aí, eu não posso medir essas coisas em dinheiro, né? Tá? Eu preciso medir em quê? Em harmonia,
em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu venho aqui, atendo meus pacientes e tenho uma esposa que está em casa, mas ela está deixando a casa um brinco e os filhos estão bem e está tudo legal, entendeu? Por que vai entrar um jogo de poder onde eu falo que tudo sou eu, ou ela fala para os filhos que só ela que gosta dos filhos e o seu pai só pensa em trabalhar? Então, cuidado com essas dinâmicas, hein? É lógico que cada um tem uma situação, tá? Mas toda vez que houver uma doença aterosclerótica, aumento de colesterol e triglicerídeo, e principalmente se esse colesterol está sendo depositado nas artérias, e aí eu estou perdendo memória, estou ficando com pressão alta, por que acontece? Por que a pressão sobe? Porque assim, ó, imagina um cano, tá? Que levava água para o jardim, tá? E aí a água chegava lá na plantinha que está aqui, tá? Só que aí de repente a água começa a não chegar, a planta está aqui e a água chega aqui. O que meu corpo faz? Ele aperta, igualzinho a torneira. Igualzinho a gente faz no jardim mesmo. Eu aperto a pontinha da mangueira, da borracha, e aí a água esguicha e ela chega na planta. Só que aí a planta, tá? Chega um momento, entope mais um pouco, já não chega mais. Aí tem que apertar mais. Uma hora fica com tanta pressão que isso daqui ou fecha ou explode, que é o AVC hemorrágico ou AVC isquêmico. Mas tudo faz parte da mesma doença, onde a hipertensão e o aumento de colesterol é característico. Por quê? Porque o corpo ele vai falar assim, me dá colesterol aí, eu preciso desse colesterol porque o cano está todo arrebentado. Tá? A borracha está arrebentando cada vez mais, ele vai colocando colesterol. Só que o tabagismo nunca para, o alcoolismo nunca para, o sedentarismo nunca para. Aí, sabe o que eu faço? Eu acredito que com o remédio eu vou resolver o problema. Então, sim, um monte de gente que está infartando está tomando atorvastatina e está com colesterol de 170 e com LDL de 100, está no alvo, mas infartou, né? Por que será, né? Por que será? Porque a raiz do problema não foi vista. Continua os dramas emocionais e o mais importante, continua aquele mecanismo de adoecimento onde aquela pessoa não se ama. Em vez dela olhar para ela e se autopreservar, ela está olhando para os outros, reclamando que o fluxo de energia está ruim, no jogo de poder, querendo cuidar dos pais, muitas vezes esquecendo dos filhos. Pessoal, um abraço, adorei fazer esse vídeo e até a próxima.